Olá, 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 meu querido estudante do EJA, terceira etapa do ensino médio, segundo semestre. Eu sou o professor Luan Bezerra Dutra e estamos aqui para mais uma aula de matemática para termos continuidade aí aos nossos estudos. Vamos lá? Nas nossas aulas passadas estávamos conversando sobre grandezas diretamente e indiretamente proporcionais. A gente falou aí sobre grandezas proporcionais, grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais, falamos sobre regra de 3, tivemos aulas aí específicas para a resolução de cada um desses tipos de exercício. Hoje eu trouxe um mix aqui de exercícios que vão trabalhar ambas, tanto grandezas direta quanto inversamente proporcional. E a gente precisa ter aí a habilidade de conseguir distinguir a situação em que cada uma dessas grandezas são postas em prática. Vamos primeiro lembrar rapidinho sobre o que são essas grandezas e como elas são trabalhadas. Existem dois tipos principais de proporcionalidade entre grandezas: a proporcionalidade direta e a proporcionalidade inversa. Quando falamos da proporcionalidade direta, a gente está falando que duas grandezas aumentam ou diminuem juntas. Isso significa que quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. E quando uma grandeza diminui, a outra também vai diminuir nessa mesma proporção. Agora, quando falamos de grandezas inversamente proporcionais, a gente está falando que quando uma grandeza aumenta, a outra vai diminuir. E quando uma grandeza diminui, a outra vai aumentar respeitando a mesma proporção. Então, temos dois tipos de grandezas aqui: grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Quando falamos, então, de identificar esses dois tipos de grandeza, é perceber a situação em que essas grandezas estão sendo postas. E como a gente vai resolver exercícios desse tipo? A gente resolve exercícios desse tipo utilizando a regra de 3, que é uma técnica matemática utilizada para resolver problemas de proporção. Ela é especialmente útil quando temos 3 valores conhecidos e desejamos encontrar um quarto valor, por isso se chama regra de 3. A gente estabelece uma relação entre os dois tipos de grandeza, né? Na regra de 3, a gente vai trabalhar com 3 valores diretamente proporcionais entre si. A gente tem duas grandezas de um tipo, que é as grandezas A e B, e temos outras duas grandezas de outro tipo, que é a grandeza do tipo 2, que seriam as grandezas C e o X que queremos descobrir. Essa relação vai ser estabelecida por meio da multiplicação cruzada entre esses valores. Então, quando olhamos para aqui, estamos fazendo uma multiplicação cruzada entre esses valores. Para resolver problemas utilizando a regra de 3, a gente precisa identificar as grandezas proporcionais, estabelecer a proporção correta entre elas e aplicar a fórmula apropriada para encontrar o valor desconhecido. E por que falamos de fórmula apropriada? Porque quando lidamos com grandezas inversamente proporcionais, precisamos aí fazer um movimento de inversão de uma das razões para conseguir aplicar a regra de 3 simples, tá? Então, toda vez que lidamos com a grandeza diretamente proporcional, fazemos a multiplicação cruzada direta, de forma direta. Quando falamos de grandezas inversamente proporcionais, precisamos inverter uma dessas frações aí, uma dessas razões, para aí sim conseguir aplicar a regra de 3. E é isso que a gente vai fazer hoje: buscar identificar qual tipo de proporcionalidade está envolvida no problema, aplicar a regra de 3 de forma correta e achar a solução do que é proposto. Vamos lá? Então começamos com o primeiro exemplo. Olha só, um caminhão pode levar 300 sacos de cimento ou 7.290 tijolos. Se o veículo já foi carregado com 100 sacos de cimento, quantos tijolos ainda podem ser carregados? Então, a relação que a gente tem é a seguinte: ou eu coloco 300 tijolos, não, sacos de cimento, né, perdão. Ou a gente vai colocar cimento, ou tijolo. O caminhão consegue carregar 300 sacos de cimento ou 7.290 tijolos. Estamos falando da capacidade máxima desse caminhão. Então, ele consegue carregar aí 300 sacos de cimento ou 7.290. Não quer dizer que ele não vai carregar os dois, tá? Ele só consegue carregar o peso suficiente para 300 sacos ou o peso suficiente para 7.290 tijolos.
Mas foi dito para a gente que ele já foi carregado com 100 sacos de cimento. Então, o espaço que sobra de armazenamento nesse caminhão é o suficiente para carregar o restante de cimento ou o que falta de tijolos para completar sua carga máxima. E é isso que a gente quer saber: quantos tijolos podem ser colocados no caminhão. Sabemos que já foram colocados 100 tijolos, não foi? Então, 100 tijolos não, desculpa, 100 sacos de cimento. Dos 300, 100 já foram colocados, não é isso? Então, só podemos colocar agora ou 200 sacos de cimento ou X tijolos. E é isso que a gente quer descobrir. E aqui temos que se eu diminuo a minha quantidade de cimento, consequentemente, eu tenho que diminuir minha quantidade de tijolos para equilibrar. Por quê? Porque essa razão de proporção aqui é uma razão direta. Ou eu coloco 300 sacos de cimento, o suficiente para completar o peso dos 300 sacos, ou o suficiente para completar o peso dos tijolos. Aqui, então, a gente vai precisar fazer uma multiplicação de grandezas, né, utilizando a regra de 3, de forma simples, né, porque são grandezas diretamente proporcionais. O peso do cimento é diretamente proporcional ao peso dos tijolos. Então, aqui a gente só multiplica cruzado sem precisar fazer qualquer inversão. Multiplicando cruzado, então, temos 300 vezes o x, que é igual a 200 vezes 7.290. 200 vezes 7.290 vai ser igual a 1.458.000. Agora, vamos fazer a divisão por 300, que estava multiplicando, passa para o outro lado com a operação inversa, ou seja, dividindo, 48000 dividido por 300. Então, a gente tem aqui que o x vai ser igual a 4.860. Então, ainda cabem nesse caminhão 4.860 tijolos ou 200 sacos de cimento. Ficou claro para vocês? Conseguiram entender a ideia? Estávamos falando de grandezas diretamente proporcionais, pessoal. Por isso, não precisamos fazer nenhuma inversão aqui. Vamos para o próximo? Olha só. Um atleta dá 6 voltas numa pista em 24 minutos. Mantendo a velocidade constante, quantas voltas ele dará em 2 horas? Então, vamos brincar. Olha só. Primeiro, a gente tem a grandeza que a gente está percebendo é as voltas que ele dá. Voltas. E a gente tem o tempo que essas voltas levam, não é? Quantas voltas ele dá? 6 voltas em 24 minutos. Agora eu quero saber quantas voltas ele vai dar em 2 horas, que são 120 minutos. Tá vendo que eu coloquei aqui as duas grandezas de tempo na mesma unidade de medida? Isso é importante, porque as duas grandezas têm que conversar, a grandeza tem que conversar. Se eu estou falando em minutos, eu tenho que falar sempre em minutos. Agora, eu tenho que, se eu aumento a minha quantidade de tempo, consequentemente, eu aumento a minha quantidade de voltas. Então, as grandezas postas aqui são diretamente proporcionais e eu só multiplico o cruzado de forma direta. Então, temos 24x igual a 6 vezes 120. X vai ser igual a 720, 24x vai ser igual a 720, x vai ser igual a 720 dividido por 24, x é igual a 30 voltas. Então, em 2 horas, ele vai conseguir dar 30 voltas nesse mesmo percurso. Vamos para mais uma. Olha só. Aqui a gente tem a seguinte situação. 1 litro de álcool custa 75 centavos. O carro de Henrique percorre 25 quilômetros com 3 litros de álcool. Quantos reais serão gastos em álcool para ele percorrer 300 quilômetros? Esse exercício aqui é interessante por quê? Porque primeiro ele dá a informação de valor em reais e depois ele vai dar para a gente a ideia das razões que estão estabelecidas aqui e quais são os elementos de proporção colocados. Primeiro, precisamos identificar qual é a grandeza que estamos trabalhando. Ele vai percorrer 25 quilômetros com 3 litros de álcool, certo?
E aí depois vai dizer para a gente que ele vai percorrer 600 quilômetros. Ele quer saber quantos reais foram gastos, não é isso? Mas sabemos que a quantidade de reais gastos depende da quantidade de litros. Então, as grandezas associadas aqui vão ser os quilômetros e os litros utilizados. Então, em 25 quilômetros, ele consome 3 litros. Quero saber agora quantos litros serão consumidos em 600 quilômetros, porque ao descobrirmos quantos litros serão consumidos, a gente consegue saber o valor em reais gastos aí. Se eu aumento a minha distância percorrida, eu aumento a quantidade de litros consumidos, grandezas diretamente proporcionais. Eu tenho, então, 25 vezes x igual a 600 vezes 3. 25x vai ser igual a 1.800, x vai ser igual a 1.800 dividido por 25, x vai ser igual a 72 litros de álcool que foram consumidos. Agora, eu quero saber quantos reais vão ser gastos aí. Para isso, basta multiplicarmos 72 por 0,75 e com isso a gente descobre que ele gastou apenas R$ 54 aí nessa brincadeira. Agora, vamos perceber aqui uma situação em que é colocada grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Olha só, rodando a 60 km, um ônibus faz um percurso em 45 minutos. Em quanto tempo o ônibus faria o mesmo percurso trafegando a 80 km por hora? Bem, primeira coisa, temos que as grandezas trabalhadas é quilômetros por hora e minutos, não é isso? Minutos. Deixa eu tirar esse i aqui. Sabemos que 60 km por hora, ele leva 45 minutos. 80 km por hora, ele vai levar x, que é o que queremos saber. Mas concordam comigo que se eu aumento a minha velocidade, que eu estou fazendo um percurso, eu diminuo o tempo que eu levo para fazer esse percurso, não é isso? Se eu aumentei a minha velocidade, eu diminuo o meu tempo. E se eu aumento o tempo que eu levo para fazer esse percurso, eu tenho que reduzir a minha velocidade. Então, essas grandezas são grandezas inversamente proporcionais. Então, ao olharmos para a razão estabelecida entre elas, a gente vai precisar fazer o quê, pessoal? Vamos precisar inverter uma delas. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou inverter uma delas. Qual delas que eu inverto? Qualquer uma. Eu escolhi inverter a fração, a razão que é estabelecida pelo tempo. Aqui agora, então, eu só multiplico cruzado. Por quê? Porque eu percebi que era preciso inverter uma delas antes de fazer esse movimento. Então, a gente tem que 60 sobre 80 vai ser 60 sobre 80 é igual a x sobre 45. 60 vezes 45 é igual a 80x. 60 vezes 45 vai ser 2.700, então 80x vai ser 2.700. X vai ser igual. X vai ser igual a 2.700 dividido por 80. X é igual a 33 minutos e 75. 33,75 minutos. Certinho? Mais uma agora. Olha só. Sabemos que a densidade de uma substância é calculada pela razão entre a massa e o volume. Se determinada substância possui 2 centímetros de massa, 2 centímetros cúbicos de volume, com densidade de 100 gramas por centímetro cúbico, tendo a mesma massa, qual deve ser o volume de uma outra substância para que sua densidade seja de 80 gramas por centímetros cúbicos? Olha só, o que temos aqui? Temos que... quais são as grandezas? As grandezas são volume e densidade. O volume que estabelecemos aqui é que a cada 2 centímetros cúbicos a densidade é de 100 gramas por centímetros cúbicos. E eu quero saber qual vai ser o volume
para que a densidade seja de 80 gramas para centímetros cúbicos. Concordam comigo que se eu preciso que a minha densidade diminua, eu preciso que o meu volume aumente. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais. E agora eu vou precisar inverter uma delas. Então, eu estava com 2 sobre x igual a 100 sobre 80. Eu vou inverter uma delas. Quem eu inverto? Qualquer uma. Vou vir aqui e inverter esta. Então, ficaremos com x sobre 2. Agora, fazemos 2 vezes o 100 e 80 vezes o x. Então, temos 80x igual a 200. X vai ser igual a 200 dividido por 80. Qual que vai ser o volume aí dessa substância? 2,5 centímetros cúbicos para que a densidade seja a esperada. Pessoal, com isso, a gente vai encerrando aqui a nossa ideia, nossos conhecimentos, nossos estudos sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenham aprendido um pouquinho e a gente se vê em um nosso próximo encontro. Tchau, tchau.